Os investimentos podem ser vistos como uma metáfora da vida. A sabedoria popular diz: quando a esmola é demais, o santo desconfia. E na nossa vida é comum que a gente já tenha caído ou mesmo se livrado de uma situação que a princípio parecia boa demais para ser verdade. Quem nunca? E os casos são os mais variados possíveis e afetam várias áreas da nossa vida. Agora, nos investimentos, veja o que diz esse trecho do livro mais importante para o investidor, de Howard Marks, e que ele vai estar se referindo a quando a gente se depara com uma aparente grande oportunidade de investimentos, seja uma ação na bolsa, um fundo imobiliário. Daí ele diz o seguinte: devemos pensar assim: por que existem pechinchas se há milhares de investidores sempre prontos e dispostos a oferecer um preço maior para qualquer coisa que seja muito barata? Quando o retorno parece demasiadamente generoso em relação ao risco, será que podemos estar nos esquecendo de algum risco oculto? Por que o vendedor do ativo estaria disposto a se desfazer dele a um preço que pode nos oferecer um retorno excessivo? Será que realmente sabemos mais sobre o ativo do que o vendedor? E se a proposta é tão boa, por que o ativo ainda não foi vendido? Percebe? É um desafio ter cautela nos investimentos e trazer esses conceitos e vivenciá-los no dia a dia. Então, tendo em mente essa relação entre investimentos e vida, quero trazer aqui 3 investimentos que se deve evitar, especialmente após os 40 anos de idade. Mas antes, se você está chegando aqui agora, meu nome é Evandro Troco e por aqui eu falo sobre economia, investimentos, finanças, vida, não necessariamente nessa hora. E os 2 primeiros investimentos que se deve evitar, eles vão trazer uma característica comum, que é a alta volatilidade. E claro que aqui, em termos gerais, eu estou tratando daquele dinheiro suado, que acabou de pagar todas as contas e agora pretende se pagar, pensando em auxiliar ali num futuro melhor. Não estou falando de dinheiro sobrando e que você poderia usar eventualmente para especular. Então, nesse sentido, sabe aquela frase: não acho que quem ganhar ou perder, nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder? Difícil de entender, né? Pois é. Mas a essa altura é importante ter em mente que mais importante do que ganhar dinheiro com os investimentos é não perder. E tem também aquela citação do Warren Buffett, em que ele traz 2 regras para os investimentos, sendo a primeira não perder dinheiro e a segunda não se esquecer da primeira. Então, nesse cenário, o primeiro erro a se evitar seriam algumas ações da Bolsa de Valores, mas vamos ser mais específicos. Muitos investidores acabam optando, mesmo sem saber, pelo que a gente chama de stock picking, que seria, de certa forma, acabar garimpando ali no dedo alguma ação para se investir. E trazendo a analogia, quando se é novo, especialmente no mundo dos investimentos, a excitação, a empolgação acaba nos cegando diante de riscos claros. Na nossa vida real também, então você pode acabar investindo em uma empresa, em uma ação da bolsa com essas características aqui. Sobe muito, desce mais ainda, depois sobe mais ainda, queda brusca ali na frente, uma montanha russa, uma paixão juvenil, eu diria. Agora imagine isso tudo com o seu dinheiro. Nessa altura do campeonato, ter estômago para aguentar 80% de queda em poucos meses, sair de 10 mil reais para 2 mil reais? Não, né? E mesmo para ações de empresas consolidadas, veja o que esse colega comentou na outra rede. Há um número considerável de pessoas por aí que passou a vida comprando uma única empresa. Por exemplo, Gerdau. Conheço um cara que está desde os anos 80 só comprando Gerdau. Não lê notícias, não se estressa com nada, só abre o home broker uma vez por mês e compra Gerdau. Aliás, a carteira de um senhor que só comprou Itaú por décadas deu origem a uma grande asset brasileira. Conheço quem tem feito isso com Petro, VEG, Banco do Brasil. Enfim, o camarada escolhe uma e leva para a vida. Então, vamos dar um passinho para trás aqui. Mesmo no caso da Gerdau, uma das maiores ações aí da Bolsa, uma das maiores indústrias do país, num recorte grande aqui dos últimos 20 anos, a situação é essa, um sobe e desce também do valor da ação, bem complicado. Então, após os 40 anos ainda se é jovem, mas nem para tudo. Para perder dinheiro, acredito que não. Então deve-se evitar, especialmente concentrar o dinheiro em uma ação da Bolsa de Valores. Inclusive, se for uma empresa tida como parruda. Você já cometeu esse erro? Deixa a sua contribuição aqui nos comentários. Segundo erro, criptomoedas. E aqui eu quero lançar uma provocação que, de novo, é uma metáfora da vida. Acaso a dúvida de que a força mais confiável é a que é invencível e não a que não sofre ataque? Já que é duvidosa a robustez não colocada à prova, porém é tida merecidamente como a mais confiável, a firmeza que repele todos os ataques? Você deve estar pensando o que isso tem a ver com investimentos, né? Mas vamos lá. Sabe aquela história em que surge a pergunta para quem que é mais fácil ser uma pessoa fiel na relação conjugal? Para o cidadão comum ou para o Neymar, que acaba sendo uma pessoa muito mais exposta às
oportunidades. Por exemplo, no caso das criptomoedas, por mais que existam fundamentos, eles ainda foram pouco expostos ao tempo, por ser um ativo relativamente jovem. Então ainda não há de se cravar que foram confirmados aí os lastros de segurança. Na crise sanitária que tivemos poucos anos atrás, ele se mostrou volátil. Hoje, início de 2026, o noticiário é este. E se eu pegar um recorte do início do ano para cá, uma janela assim curta, estamos falando de uma queda aí de 15%. E é aquela coisa, para se recuperar dessa queda de 15%, não basta o ativo subir 15%, ele tem que subir um pouco mais, quase 18%. Para quedas maiores isso ainda fica mais intenso. Se caiu 50%, teria que subir 100%. Se caiu 70%, teria que subir mais de 200%. Isso tudo para voltar ao valor original. Fora que esses ativos não geram uma renda mensal. A aposta aqui seria exclusivamente na valorização do ativo, imaginando uma venda lucrativa lá na frente. Colocar o seu dinheiro nessa montanha-russa após os 40 anos de idade. Loucura. E é claro que é sempre bom ressaltar que 40 anos de idade, embora a realidade, não é uma sentença. Há sim pessoas que têm o perfil arrojado, mas mesmo para essas pessoas que têm esse perfil, à medida que o tempo vai passando, há mais coisas em jogo. E colocar o seu dinheiro nesse tipo de aventura é loucura. E mesmo a loucura, ela tem hora, de que não seja nessa altura do campeonato, depois dos 40. E por último, a poupança. E trazendo aquela nossa analogia com a vida. Muitas vezes a gente passa anos da nossa vida nos submetendo a situações ruins, ou mesmo situações ok, mas muito porque aquilo ali é tudo que a gente conhece. Aquele é nosso universo e a gente não sabe nada para além daquilo. Então vejam isso, a poupança segue sendo o principal investimento entre os brasileiros. Mesmo quando se considera o universo apenas dos investidores, mesmo eles também têm dinheiro na caderneta de poupança. E adivinha, quando vamos olhar o perfil desse investidor da caderneta de poupança, estamos falando justamente da turma da faixa etária dos 40 anos. E lembrando a nossa analogia, quando eu falei sobre conhecimento, mais de 60% das pessoas não souberam citar de cabeça nenhum tipo de investimento, inclusive a poupança. E aí que está o problema. É bastante compreensível a popularidade da poupança pela sua simplicidade, por uma questão de hábito, né, cultural, pela dificuldade dos termos aí de novos investimentos, né, o medo do risco envolvido nesse tipo de operação, mas é importante lembrar que, sem querer filosofar demais, que quando a gente se expõe a novas experiências, a novos conhecimentos, a gente passa a ter contato com novas oportunidades. Afinal, nós temos investimentos, inclusive, mais seguros do que a poupança. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, mas ainda assim, investimentos do Tesouro Direto, que tem a garantia do Estado brasileiro, oferecem rentabilidades muito mais atrativas, muito melhores do que a da poupança. Aqui, para você ter uma noção, essa reportagem vai mostrar dados de 2025, fazendo a comparação da rentabilidade da poupança com investimentos de renda fixa, representados aí pelo CDI. Poupança ganha da inflação pelo quarto ano seguido, mas perde feio para o CDI. A caderneta de poupança fechou 2025 com um ganho de 8,19% e superou com folga a inflação do IPCA, de 4,26%. Que representou um ganho real de 3,77% isento de imposto. Mas os milhões de brasileiros que aplicam suas economias nas cadernetas poderiam ter ganhado mais se tivessem optado por outras aplicações de renda fixa, tão seguras quanto ela, e mesmo depois do desconto de imposto de renda. Segundo o estudo, em 2025, o ganho bruto acumulado do CDI superou em 9,65% a inflação. Mesmo descontando o imposto de renda de 17,5%, equivalente a um prazo de uma aplicação de 360 dias, o ganho real do CDI teria sido de 7,96%, mais que o dobro dos 3,77% da caderneta e o maior retorno também desde 2006. Isso considerando uma aplicação que rendesse 100% do CDI. E aqui nessa tabela a gente tem um comparativo aí do ganho real, né, tanto da poupança quanto dessas aplicações de renda fixa, né? Lembrando que o ganho real é o ganho que você tem acima da inflação. Então, se a gente pegar essa janela aqui, especialmente dos últimos 4 anos, vocês podem ver que a diferença, né, o ganho que você tem de uma aplicação simples de 100% do CDI, ele supera com folga os ganhos da poupança. E é importante ressaltar aqui também que quando a rentabilidade é negativa, ou seja, quando se perde dinheiro, no caso da poupança, vocês podem reparar que se perde mais quando comparado aos investimentos aí de 100% do CDI. É algo a se observar, uma vez que a gente tratou aqui como regra, assim como Warren Buffett,
que nessa altura do campeonato, mais importante do que ganhar dinheiro seria não perder. E então praticamente podemos agrupar os 3 principais erros em 2 grupos. A volatilidade, que remete às paixões da juventude, a montanha-russa de emoções, mas que essa altura do campeonato a gente já está querendo é mais sossego. E o saber que há outras alternativas, outros modos de se viver. Ações, criptomoedas e poupança são investimentos que devem ser evitados após os 40 anos de idade. Há uma frase atribuída a Charles Péguy que diz que os 40 anos é uma idade terrível, porque é a idade em que a pessoa se torna o que ela é. Que seja assim então. E que se tornar o que se é, seja uma pessoa prudente e responsável com os próximos 40 anos que estão por vir, responsável com o futuro, com o próprio dinheiro. Até porque, ao se agir com responsabilidade, muitas das previsões catastróficas que vemos por aí, elas acabam não se realizando na vida real. E é sobre isso que eu trato nesse vídeo aqui da sequência.